Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um encontro de aula, agora falando um pouquinho sobre a imaginologia do tórax, especificamente do raio-x, tá? De forma introdutória, eu vou mostrar para vocês alguns pontos, alguns tópicos que são importantes. Vocês já assistiram certamente alguns vídeos anteriores falando sobre como é feita a imagem, né, do raio-x, mas eu gostaria de passar para vocês essa aula também, gravando agora com alguns detalhes que eu acho importante para o conhecimento de todos, tá? A primeira coisa é como é que essa imagem ela é formada, né? Todo mundo sabe, acredito que a maioria aqui já fez alguma imagem de raio-x na vida. E o que a gente precisa para poder fazer uma imagem de raio-x são três componentes básicos. O emissor do feixe, né, o paciente na qual vai ser atravessado pelo feixe, e o chassi ou ecrã, o filme que vai captar aquela imagem, né, que vai ser queimado pelo raio-x e, consequentemente, formar uma determinada imagem. A primeira imagem que é formada é a imagem latente, é uma imagem em qualidade positiva, mas que precisa normalmente ser revelada por uma revelação química. Hoje não mais, porque existem os raios-x digitais que já o próprio aparelho do computador já consegue fazer essa identificação, né, da formato da imagem e transformar aquele raio-x, aquela captação de imagem de raio-x, transformar isso em uma imagem digitalizada, tá bom? Então, basicamente, você precisa ter um feixe que vai atravessar o paciente, por isso que o paciente está aí em segundo plano, e que vai queimar o filme que está aí em terceiro plano, formando a imagem e, consequentemente, essa imagem sendo revelada posteriormente. O que a gente precisa de equipamento, né, na verdade, são algumas placas, alguns aparelhos. Hoje já existem aparelhos de vários formatos, de várias qualidades, mas esses aqui são os chassis, né, onde são colocados os raios-x, e as máquinas digitalizadoras para poder captar e formar aquela imagem. Algumas nomenclaturas que são fundamentais para a gente compreender uma imagem de raio-x, a gente está falando aí de densidade, radioopacidade e radiotransparência. Tudo que tem relação com densidade, ou seja, quanto maior a densidade ou quanto menor a densidade tecidual do corpo, da estrutura corporal do paciente, essa imagem ela vai formar uma radioopacidade maior. Tudo que tiver densidade muito baixa, a gente vai ter uma radiotransparência. Então, imagine vocês olhando através de um vidro fosco, um vidro fumê, na qual a luz consegue atravessar de forma fácil, e essa facilidade de atravessar, a gente fala isso como transparência. O vidro, quanto mais transparente, mais fácil de enxergar através dele. Já quando o vídeo é muito opaco, né, quando é fosco, quando é fumê, quanto mais opaco estiver o vidro, quanto mais sujo estiver o vidro, maior será a densidade dele, consequentemente, vai ter uma radioopacidade, vai ter uma opacidade maior, o vidro, né? E no caso de um corpo de um paciente, a gente observa no raio-x de tórax essas duas características. Primeiro, onde tem pulmão, onde tem ar, né, dentro do pulmão, a gente observa uma radiotransparência maior, ou seja, a gente vai ter uma imagem mais de coloração escura, preta, e quanto mais denso for o tecido, como o tecido cardíaco, como o tecido abaixo do diafragma, que tem aqui presente o fígado, o estômago, o pâncreas, que tem uma densidade muito elevada, isso aqui a gente considera como radioopacidade. Então, raio-x, radiotransparência, a gente vê preto ou cinza, e opaco, radioopaco, a gente vai ver branco ou mais um cinza bem claro, tá bom? Para poder saber visualizar um raio-x, é fundamental que saibamos a anatomia. Essa anatomia é topográfica e também a anatomia visceral, corpórea. No nosso caso, raio-x de tórax, a anatomofisiologia do tórax ele vai ser fundamental. Porque não adianta você olhar para uma imagem e você não saber o que você quer enxergar, né? É preciso compreender o que está ali, o que é que o aparelho, o que é que a imagem, aquele chassi, aquele filme está querendo mostrar para a gente.
sabendo o que é fisiológico, sabendo o que é anatomicamente correto, a gente vai saber literalmente o que vai encontrar de errado, obviamente. E aí, observando o que tem de errado, a gente consegue identificar e determinar qual é o diagnóstico desse paciente, tá? Então, antes de pensar em pegar um livro de imaginologia, vocês vão pensar primeiro em pegar um livro de anatomia e pegar todos os detalhes do que é normal, o que a gente precisa encontrar. Depois disso, pega a imagem de raio-x normal e coloca ao lado da imagem de fisiológica, o atlas de anatomia, e vai comparando o que é que tem presente, o que é que não tem. E outra dica que eu dou é pega livros que tem já, livros de anatomia radiológica, né? Anatomia radiográfica, que vai facilitar bastante essa compreensão do que é normal comparando com a imagem, tá bom? Os principais exames que se faz no tórax, a gente está falando ali de exames de medicina nuclear, exames de ressonância magnética, raio-x, tomografia computadorizada. Hoje, o que a gente observa de melhor qualidade ainda é a ressonância magnética, mas o raio-x não deixa de ser um padrão ouro em determinadas patologias específicas. A incidência. Incidência do raio-x, ela pode ser de três formas, do tórax, ela pode ser de três formas, ou em PA, ou em AP, ou em perfil. Quando a gente fala PA, a gente está falando incidência póstero-anterior, ou seja, o raio vai entrar na região posterior, ou seja, nas costas do paciente, e vai sair na região anterior para queimar o filme, né, para poder fixar a imagem lá no filme. Então, a gente está falando que essa incidência que esse cara está fazendo aqui, ela é póstero-anterior. Mas também ela pode ser solicitada ou feita em AP, em antero-posterior. O que seria isso? Quando a imagem ela atravessa através do tórax, do externo primeiro, para sair lá na coluna. O raio-x, né? O raio. Entra pelo externo e sai pela coluna. Tudo que estiver próximo, a dica é essa, tudo que estiver próximo do raio do filme, né? Tudo que estiver próximo do filme vai sair em melhor qualidade. Então, se a gente olhar para essas duas imagens aqui, que vocês estão vendo, a primeira imagem, vou aumentar a tela aqui para vocês visualizarem melhor. A primeira imagem, ela é uma imagem em PA, né, em póstero anterior. Por que eu digo isso? Porque é possível ver a silhueta cardíaca de forma bem delineada e é possível ver as costelas de forma bem sombreada, pouco claro. Em compensação, essa aqui é em AP, na qual a gente consegue visualizar muito mais as costelas, o arcabouço costal, que é basicamente osso na parte posterior, do que propriamente o pulmão. Então, como as costelas, as costas estavam mais próximas do feixe, mais próximas do filme, a gente vai ter uma qualidade de imagem melhor sobre as costelas. A silhueta cardíaca sai bem em forma de penumbra, bem disforme, e as costelas com maior qualidade, e claro, o pulmão quase não se vê, já que o pulmão, a maior parte do pulmão, vai estar na parte anterior, tá? Aqui a gente está vendo a outro tipo de imagem, que é o exame de perfil. O exame de perfil, ele é um exame que é feito lateral ao paciente, né? Você vai ter o perfil esquerdo, o perfil direito. Nesse caso aqui, a gente está fazendo a imagem do perfil esquerdo, porque o perfil esquerdo ele está encostando lá na imagem, lá no filme, né? Onde vai ser formado o filme. E aqui você vai ver uma imagem do raio-x que ela é formada. Você ainda consegue ver parte da coluna, a silhueta cardíaca, o hilo pulmonar, o externo, né? E as duas cúpulas diafragmáticas que a gente vai ver já já com mais detalhes. Quais são os parâmetros técnicos que a gente deve levar em consideração, né? Primeiro parâmetro técnico, a dose da radiação. Essa dose de radiação ela deve ser feita de forma adequada, porque se houver radiação demais, o feixe vai passar com maior intensidade o paciente, vai atravessar o paciente com grande intensidade e a imagem vai sair basicamente radiotransparente.
mas não porque a densidade corpórea do paciente está baixa, mas porque a dose de radiação foi muito alta. Se a radiação for uma dose muito baixa, então tudo que é emitido, que chega no paciente, é absorvido. E por ser absorvido, ele acaba aparecendo de forma radio-opaco, mas não porque está muito denso o corpo do paciente, mas simplesmente porque a densidade baixa que estava ali conseguiu absorver toda a radiação que foi emitida pelo feixe. Tá? Então, é preciso considerar essas duas situações, que a falha humana, a falha técnica na hora da aplicação, de realização da imagem, ela também pode acontecer. Segundo, para fazer um bom exame de raio-x de tórax, é preciso que o paciente esteja numa situação de boa inspiração. Inclusive, em algumas UTIs, por exemplo, os aparelhos, o paciente que está sob ventilação mecânica controlada, você pode colocar o paciente em inspiração, em pausa inspiratória, para que seja feito o exame de raio-x, a captação da imagem. Depois disso, volta à ventilação normal. Mas caso o paciente não esteja na UTI, obviamente, você vai numa clínica de imaginologia e vai captar essa imagem. Você vai ver, normalmente o técnico pede para você puxa o ar, prende o ar e ele dispara o feixe, para poder captar aquela radiotransparência ou o pulmão completamente cheio. E claro que se houver alguma região que não está sendo ventilada de forma adequada, ela vai acabar gerando uma imagem radiopaca, onde tem a telectasia, por exemplo, tá bom? E claro, precisa estar adequadamente centralizado. Se por acaso essa imagem não estiver centralizada, você acaba pegando formatos diferentes fora da anatomia habitual, mas não porque existe uma deformação, mas porque existe uma sobreposição de imagem em decorrência ali do mau posicionamento do paciente, tá bom? Então, leve em consideração esses erros que podem ocorrer durante a realização da imagem. Vamos pensar agora no arcabouço ósseo. O que é que a gente pode encontrar durante o exame de raio-x, tá? Vou aumentar a tela para poder a gente enxergar melhor. Nessa primeira imagem, a gente vai encontrar, é possível observar todas as costelas, não todas, porque a 12ª não se vê, mas da primeira até a 11ª costela, é possível contar cada arcozinho costal. Veja que esses arcos eles estão descendentes, ou seja, sai do meio, vai para a lateral descendo. Então, isso aqui é característica do arcabouço ósseo do grade costal posterior. Então, a gente está vendo a primeira costela lá em cima, segunda, terceira, quarta, até a 11ª costela. Como a 12ª costela fica por trás do fígado, por trás do estômago, então raramente você vai conseguir enxergar ela através de um raio-x. Raio-x de tórax, né? Raio-x dessa forma. Existem outros formatos, outras formas de aplicação do raio-x que vai conseguir visualizar isso aí melhor. Segunda, nessa imagem aqui, a gente observa o arcabouço da clavícula, né? As duas clavículas. Veja que as clavículas, nesse caso, elas estão levemente horizontalizadas, apresentando um ângulo aproximadamente de 20 a 30 graus de inclinação para cima. Então, isso quer dizer que a clavícula está bem posicionada, está dentro do padrão de normalidade. Em um paciente com DPOC, por exemplo, a gente vai ver essa angulação bem mais elevada, bem mais alta, que o pulmão vai estar hiperinsuflado e, consequentemente, vai empurrar a clavícula mais para cima. Na terceira imagem, a gente vai ver uma imagem de perfil. O arcabouço que a gente vai encontrar aqui vai ser o manúbrio external, aqui em cima. A partir daqui, a articulação manúbrio corpórea do externo. E aqui embaixo, o apêndice xifoide, bem pequenininho, né, mostrando a parte anterior do tórax, como o arcabouço anterior. E dessa última imagem, a gente vai encontrar em perfil as silhuetas ou arcabouço da coluna, né? Coluna torácica. Veja os corpos vertebrais da coluna torácica bem retangulares, apresentando uma curvatura cifótica, né? E é possível encontrar aqui, em casos de acidentes, por exemplo, as fraturas, né? Algumas possíveis fraturas de coluna. Então, essas são as 4 imagens que a gente pode encontrar.
no arcabouço ósseo. Mas no raio-x não serve apenas para ver exclusivamente parte dura, mas é possível também observar partes moles. Nessa imagem aqui, a gente encontra as silhuetas mamárias de uma paciente mulher, obviamente. Raio-x de tórax, bem insuflado, sem nenhuma alteração aparente, mas mostrando aqui as duas silhuetas da mama, né, da mulher. Veja que essa região ela apresenta-se mais radiopaca do que essa daqui dos seios costofrênicos, porque a mama possui uma densidade maior do que a parte do tórax propriamente dito. Então, não confunda dizendo que aqui tem, por exemplo, uma pneumonia ou tem uma radiopacidade pulmonar, mas sim o que ela tem aqui é uma sobreposição de imagem da silhueta mamária sobre o arcabouço torácico, sobre o pulmão. Tá bom? Então, partes moles também podem ser enxergadas a depender do tipo de raio-x que é feito. O parênquima pulmonar a gente vai encontrar de duas formas, ou no momento da expiração ou no momento da inspiração. Veja que tem formatos diferentes. O primeiro formato aqui, vou aumentar novamente, a gente vê que a distância entre a articulação, a quinta vértebra torácica e a cúpula diafragmática, ela apresenta uma angulação diferente dessa outra. Veja a distância entre o ápice e a base pulmonar, essa aqui é menor do que essa, mas em compensação, a secção transversa no raio-x em inspiração, ela é maior do que em expiração, típico decorrente do movimento mecânico da inspiração e expiração. Durante a ins, acontece o movimento de braço de bomba com o externo e, consequentemente, isso vai se elevar, fazendo com que aumente a secção transversa do tórax. E durante a expiração, a alça de balde, o braço de bomba vai descer, a alça de balde também vai descer, formando um aumento no sentido longitudinal e uma diminuição da secção transversa do tórax, tá bom? Também é possível enxergar, através do raio-x, o hilo pulmonar. Hilo pulmonar esse que é formado pelos brônquios e também pelas artérias e veias pulmonares e artérias e veias bronquiolares. Quer dizer, como tem sangue correndo nas artérias, é possível enxergar uma densidade um pouco mais elevada. Então, não confunda essa imagem aqui como uma atelectasia ou como uma alteração do parênquima ou alteração dos alvéolos pulmonares. Mas sim, isso é uma estrutura normal, tá? Observado normalmente dentro de um raio-x de tórax comum, o hilo pulmonar. Ainda é possível enxergar, diferenciando a altura de uma para outra, as cúpulas diafragmáticas. A cúpula diafragmática direita, como todo mundo sabe, ela é um pouco mais elevada em decorrência da presença do fígado aqui embaixo, que tem um volume maior e acaba empurrando essa cúpula diafragmática para cima. O estômago, por ser menorzinho, ele acaba permitindo que o diafragma seja um pouco mais baixo do lado esquerdo. Então, cúpula diafragmática direita acima, cúpula diafragmática esquerda abaixo. E olhando isso, claro, em PA, né? Em póstero anterior. Se a gente for olhar em perfil, é também possível distinguir essas duas cúpulas diafragmáticas. A cúpula diafragmática direita mais elevada, é por conta do fígado lá em cima, e a cúpula diafragmática esquerda mais rebaixada, né? Mostrando aqui que o estômago permite essa inferiorização da cúpula. Nessa outra imagem, a gente consegue enxergar agora os seios costofrênicos. O raio-x também de uma mulher, não sei se vocês conseguem perceber aqui a silhueta mamária, né? Mas nesse canto inferior, você consegue ver os ângulos costofrênicos ou seios costofrênicos, aqueles ângulozinhos que invaginam entre as costelas e o diafragma, tá? Preenchendo aqui de ar pelo pulmão. Seios costofrênicos, nesse caso, normais,
apresentando um formato pontiagudo. Se por acaso você perceber que esse seio costofrênico ele está desaparecendo, apresentando uma silhueta arredondada, só que em formato de meia-lua para cima, a gente já considera como um acúmulo de líquido. Por exemplo, um derrame pleural, você pode enxergar isso aí também. Enfim, e outra coisa que a gente vai enxergar é o coração. O coração, esse que a gente vai ver em uma silhueta completamente radiopaca, desde essa parte da sétima, na verdade, de quinta a sétima costela para baixo, a gente vai ver o coração propriamente dito, e para cima a gente vai ver a artéria aorta e veia cava. Se a gente fosse distribuir, passando uma linha reta pela coluna, a gente observa que o lado esquerdo do tórax ele é mais preenchido pelo coração, né? O ventrículo esquerdo é um pouco mais intenso, de maior volume, e do lado direito, aqui o átrio ou ventrículo direito, apresentando um volumezinho menor. A distância entre o ventrículo direito, ou no caso o átrio direito aqui, e a linha média torácica, ela é menor do que do outro lado, né? Dividindo anatomicamente falando, a gente vai ver essas imagens aqui. Aqui, se a gente fosse dividir, isso aqui seria o átrio direito, aqui seria a veia cava superior, a artéria aorta, o tronco arterial, o tronco da aorta ia estar bem lá em cima, a artéria pulmonar esquerda e também o ventrículo esquerdo. Tudo isso aqui, ventrículo esquerdo, tá? Só para vocês terem uma noção de anatomia topográfica. Olhando ainda para o coração, a gente pode descrever aqui o índice cardiotorácico. Esse índice cardiotorácico nada mais é do que você pegar a distância ou o diâmetro do tórax e dividir pelo diâmetro cardíaco, tá? Fazendo isso, o valor que tem que se dar é em adultos, menor do que 0,5. Só corrigindo aqui, tá, minha gente? Só um detalhe aqui. Na verdade, é o diâmetro cardíaco dividido pelo diâmetro torácico. Essa fórmula aqui está invertida. Seria DC sobre DT, tá bom? Corrigindo, então, diâmetro cardíaco dividido pelo diâmetro torácico. Esse valor em adultos tem que ser menor do que 0,5. Então, se tem um tórax ali com 30 centímetros de largura, de diâmetro, o diâmetro cardíaco não pode passar de 15 centímetros, porque senão pode ser considerado, então, como uma cardiomegalia. Em crianças, essa proporcionalidade vai ser diferente. O valor aqui de referência seria menor do que 0,65, porque proporcionalmente o coração de uma criança em relação ao tórax é um pouco maior do que o adulto. Se a gente fosse descrever ele ou destrinchar ele de forma mais detalhada, considerando a imagem anterior que a gente viu, passando a linha média torácica, a distância de A, que seria aqui ventrículo direito, átrio direito, e a distância de B, o ventrículo esquerdo, somaria-se os dois para se ter o diâmetro cardíaco, dividido o diâmetro torácico, em C. Então, A mais B dividido por C. E os valores de referência também têm que ser os mesmos. Ainda considerando o raio-x de tórax normal, a gente vai ter essas duas imagens, tá? Essas duas imagens mostram exatamente um raio-x de tórax normal, sem nenhuma alteração significativa. Parênquima pulmonar bem insuflado, hipertransparente, mostrando uma ventilação adequada, os seios costofrênicos corretos, hilo pulmonar presente ali. Em AP, a gente ainda vai encontrar diversas estruturas, hilos pulmonares aqui nas laterais, o tronco da artéria aorta aqui em cima, coluna torácica superior, né? E todas aquelas estruturas que podem ser enxergadas. Em imagem de perfil normal também, o que é muito confundido quando você vê a imagem de perfil, pensa que isso aqui seria uma radiopacidade em decorrência de alguma alteração do parênquima pulmonar,
mas que na verdade não é, tá? Isso aqui é simplesmente a silhueta cardíaca, tá? Isso é o coração, visto pelo raio-x de perfil. Aqui em 3 seria o hilo pulmonar, tá? E outras estruturas que estão dentro do padrão de normalidade. E quais são os padrões radiológicos que a gente pode encontrar durante a análise de um raio-x? Primeiros 2 parâmetros, a gente vai ter padrões micronodulares e padrões reticulares. O que seria esse padrão micronodular? O padrão micronodular é presença literalmente de nódulos, pequenas bolinhas presentes no parâmetro, no pulmão, né, no parênquima pulmonar, formatos de círculos recobrindo todo o pulmão, tá? E o padrão reticular, não sei se vocês conseguem enxergar, tem pequenas retinhas aqui que são em decorrência de acúmulo de secreção dentro dos bronquíolos, tá? Então, padrões micronodulares está referenciando a presença de secreção dentro dos ácinos ou dos alvéolos, preenchendo aqueles círculozinhos dos ácinos, as bolinhas dos alvéolos preenchidos com secreção. Em compensação, os reticulares, padrão reticular, a gente observa essas linhas retas e o que tem de reto no nosso pulmão são os brônquios e bronquíolos. Tá? Então, secreção nos brônquios e bronquíolos, secreção nos alvéolos. Padrões reticulonodulares, agora é um padrão misto, onde você vai encontrar imagens circulares, né, com secreção dentro de alvéolos, e imagens reticulares, secreções dentro dos bronquíolos. Tá? As duas estruturas com presença de secreção. Outro padrão seria os padrões neoplásicos de nódulos, agora não mais padrão apenas de nodulares, reticulonodulares ou nódulos pequenos, mas nódulos maiores em decorrência de neoplasias, cânceres, vão apresentar essas imagens aqui. Você está vendo já uma imagem bem mais densa, bem mais opaca, né, mostrando uma radiopacidade de uma metástase pulmonar, tá? Em decorrência de um câncer de cólon. Outro, nódulos pulmonares múltiplos em decorrência da metástase também pulmonar. Você vê a silhueta dessas imagens bem delineadas. Isso é típico de uma neoplasia, tá? Diferente de uma pneumonia, diferente de uma tuberculose, você vai encontrar, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas imagens, você vai encontrar imagens bem mais esfumaçadas, né? Bem mais degradê, tá? E não tão delineada como os nódulos de cânceres. Ainda outras imagens imagens agora de também câncer, só que agora um câncer ósseo ou osteosarcoma nas costelas, pequenos imagens nodulares, só que em cima do arcabouço costal. Veja que o pulmão está relativamente bem ventilado e percebe-se a presença de pequenos nódulos mais densos, mais opacos, ou seja, presença de cálcio, né? O cálcio, por ser muito denso, ele apresenta muito esbranquiçado. E os granulomas de tuberculose. A gente vê agora a tuberculose não como uma imagem bem delineada, mas como uma imagem esfumaçada. Tuberculose essa que é formada por uma infecção, né? E aqui simplesmente é secreção e não nódulos pulmonares. Aqui um paciente com radiotransparência aumentada, né? A gente agora está vendo padrões radiológicos alveolares. Aqui uma radiotransparência aumentada, típico de um paciente, por exemplo, com um DPOC. O DPOC é esse que deixa o pulmão hiperinsuflado e, consequentemente, uma densidade muito baixa, fazendo com que aconteça uma radiotransparência, uma facilidade do raio atravessar o pulmão. Lado contrário, o lado oposto, a gente vai ver uma radiopacidade aumentada. Veja isso aqui como um derrame pleural acometendo o hemitórax direito inteiro do paciente. Um
derrame pleural que deixa essa densidade pulmonar bem mais elevada e, consequentemente, uma radiopacidade bem significativa. Veja que o outro lado apresenta-se radiotransparente, tá? E dentro dos raios-x e doenças pulmonares que a gente pode enxergar, aí a gente pode enxergar atelectasias, que a gente vai encontrar em pequenos nódulos alveolares, derrame pleural, que a gente acabou de ver. Vocês vão ver uma imagem de barril. Esse última imagem que eu mostrei para vocês, ele acomete o pulmão inteiro, mas se tivesse acometendo parte do pulmão, no derrame pleural vocês iam ver uma linha bem delineada, tá? Bem delineadazinha, mostrando que o líquido estava daqui para baixo. O pneumotórax, na qual vai mostrar ali um hemitórax hiperinsuflado, porque agora não é só o pulmão que está preenchido com ar, mas o tórax, o hemitórax inteiro que está preenchido com ar. Doenças infecciosas e inflamatórias, como as tuberculoses, pneumonias, etc. As doenças obstrutivas, como asma, bronquiectasia, né? Todas aquelas secreções acumuladas em brônquios, etc., causa doenças obstrutivas. E doenças diafragmáticas, né? Doenças do diafragma também pode acontecer, tá bom? Então, dentro do raio-x de tórax, eu queria mostrar essa parte aí para vocês e fico com um próximo vídeo depois passando sobre a tomografia computadorizada do tórax e mais posteriormente passando para vocês alguns casos clínicos, para que vocês possam brincar um pouco de tentar descobrir qual seria o diagnóstico. Tá joia? Então, muito obrigado aí pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser.